aos eleitos Lula, Alckmin e ao presidente do TSE. Ele nega. Classifica. Eu vou dar agora uma opinião para vocês. Cada um pode ter a sua opinião. Essa historinha de assassinato de autoridades, no meu entender, foi jogado para dar uma demonstração que, olha, jogamos fora das 4 linhas. Eles jogaram, mas foi por evitar um mal maior. Não cola isso daí. Não cola isso daí. Não sou jurista. Quando é que começa um crime, quando termina? O Dr. Paulo pode falar melhor do que eu aqui. Mas, no meu entender, nada foi iniciado. Não podemos começar agora a querer punir o crime de opinião ou o crime de pensamento. Presidente, o senhor chegou a ouvir um plano de matar ou prender o presidente? O senhor tinha conhecimento? Não, esquece, jamais. O senhor ainda... Dentro das 4 linhas não tem pena de morte. Eu vou passar para o professor Vila, porque são 2 temas, professor. Primeiro, ele disse que nunca pensou em golpe de Estado, e sim na edição do estado de sítio. E sobre a tentativa de matar, ele disse que, ele falou aí, que pensar não é crime, cogitar não é crime. Ele até falou aí no evitar um mal maior, que eu não entendi direito. Professor Vila. Olha, o artigo 139 da Constituição, o artigo 139, diz o que é, para explicar quem nos acompanha, o que significa o estado de sítio, que é a suspensão de uma série de garantias constitucionais, como, por exemplo, diz o artigo 139, no inciso 1, a obrigação de permanência em localidade determinada. Quer dizer, eu, você, ou qualquer um que nos acompanha, se o governo determinasse que você não pode sair de tal lugar, tem de ficar em tal lugar, você será obrigado a ficar com o estado de sítio. 2, detenção em edifício não destinado a acusados ou condenados por crimes comuns, ou seja, a gente podia ser levado para uma delegacia ou para um outro local e ficar preso. Isso com estado de sítio, só isso. 3, restrições relativas à inviolabilidade da correspondência, ao sigilo das comunicações, à prestação de informações, à liberdade de imprensa, radiodifusão e televisão, ou seja, censura, seria imposto a censura. A suspensão da liberdade de reunião, nenhum de nós, brasileiras e brasileiros, podemos nos reunir, porque estaria suspensa a liberdade de reunião. Busca em apreensão em domicílio, ou seja, qualquer domicílio do país, milhões de domicílios, poderia haver busca. Intervenção nas empresas e serviços públicos, requisição de bens. Em suma, essas são, grosso modo, o que poderia ser feito no estado de sítio. Nunca foi imposto o estado de sítio pela Constituição de 1988. Isso é adotado em momentos, e aí voltamos. Quando é que se adota o estado de sítio? Por 2 razões. Guerra. Nós não estamos em guerra, não temos um estado de guerra, ninguém quer invadir o Brasil, nem o Brasil não quer invadir ninguém. E 2, comoção grave de repercussão nacional. Que comoção grave existia naquela conjuntura? Nenhuma. Nós tínhamos um processo eleitoral relativamente tranquilo, frente àquelas circunstâncias, muito bem desenvolvido e encaminhado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Portanto, não havia razão alguma, nem guerra, e nem comoção interna. O estado de sítio, nesse sentido, era uma fantasia para o golpe de Estado, né? Então, não tem conversa. Isso é um meio de tergiversar a essência da questão, que a democracia brasileira, como nunca na sua história, foi colocada em risco. Sobre a história de que pensar em matar não é crime. Pelo que nós sabemos até agora, até o momento, pelos áudios revelados, e são muitos áudios, né? Nós estamos virando a república dos áudios. A questão não foi só pensar, houve ação, houve mobilização, acampamentos, 12 de dezembro de 22, 24 de dezembro de 22, 8 de janeiro de 2023, e além de toda a tensão criada, as manifestações e os acampamentos que duraram meses, aí não foi só pensar, houve ação, inclusive uma articulação de um dos generais aí já detidos, claramente para o golpe de Estado. E só não ocorreu o golpe de Estado porque o general Gomes Freire, comandante do Exército, foi uma espécie de Marechal Lott em 1955, quando queriam impedir que o Juscelino Kubitschek, que venceu as eleições em 55, tomasse posse em janeiro de 56. Tentaram um golpe. E o Marechal Lott é que impediu.
O Marechal Lott agora, de 2022, né, naquele momento, foi o general Freire Gomes, perdão. Foi ele o que garantiu, porque ele, de acordo com os jornais, de acordo com o seu depoimento, segundo saiu na imprensa, ele daria ordem de prisão ao Bolsonaro, e ele recebeu 2 minutas de golpe, 2. Portanto, não foi só pensar, houve uma ação. Graças a Deus é que não chegou no limite, que seria a guerra civil. E no caso da legislação, o professor Vila já explicou aqui, tentativa de golpe é o crime. Não necessariamente significa que ele precisa ser exitoso. Aliás, se fosse exitoso, seria extinto. É tentar o golpe, esse é o nome do crime, tentar o golpe. E sobre a tentativa ou os esforços para eliminar os eleitos, Franci, houve atos preparatórios. Um carro foi roubado para servir de entrega a um laranja, celulares foram comprados em nome de terceiros, ou seja, não foi só pensar em matar, houve até a campana feita na casa de Moraes, né? Justamente, Amadeu, Moraes já estava no alvo há muito tempo, nessa organização criminosa por um golpe de Estado e para eliminar essas autoridades. Então, se tivesse ficado só no pensar, nós sequer estaríamos discutindo isso aqui, porque o pensamento não parte para a prática, não parte para a ação, não parte para um plano de mobilização. E tudo que tem sido revelado até aqui é que, de fato, essa esquematização para um golpe de Estado e para o assassinato de líderes políticos eleitos e de um ministro do Supremo, sim, existia. E o Moraes, além dessa campana que foi montada na casa dele, ele é o ministro mais atacado nas redes sociais, ali nos acampamentos em frente ao Exército, a figura de Alexandre de Moraes sempre era ali acionada em protestos, em falas golpistas, também ali na frente dos quartéis do Exército. Então tudo estava bem claro, Amadeu, só não enxerga quem não quer.